Rádio Gilão Tavira. Aqui há ritmo. Aqui há paixão. Em FM. Online. E no teu coração. Ouve-nos na internet em radiogilão.com, em FM 94.8 e 98.4. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui. Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos Miúdos aos Graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz! Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Rádio Jovem. Este é um espaço de boa energia, partilha e inspiração que vos acompanha todos os sábados das 9 às 11 da manhã. A Rádio Jovem é mesmo fixe porque é o tempo de antena dos miúdos aos graúdos. Este é um programa que, como já sabem, tem a colaboração da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia. Antes de apresentar os nossos convidados e de iniciar a nossa conversa, quero comunicar que este programa será repetido mais logo à noite, por volta das 8 horas, e depois vai ser colocado no Spotify para que nos possa ouvir quando e onde quiser. Bom dia, Paula! Bom dia, Bia! Já agora eu sou Beatriz Saraiva, mas vocês já sabem. Olha, tu não notas que a minha voz está um bocado esquisita? Por acaso não. É que eu estou a começar a ficar constipada. E eu sinto a minha voz estranha, mas normalmente quando eu estou constipada as pessoas dizem que a minha voz está completamente normal. Eu acho que está ótima. Mas gosto. Para a semana se calhar já não vai estar. Porquê? Vai só... Vou ficar constipada. É que eu acho que o Actifed já não me faz efeito. Pois. Tenho de arranjar para ali outra coisa. Mas é sempre, todos os anos, durante esta altura, se forem ver os outros programas, vai haver um programa em que eu estou constipada. Detesto esta mudança de temperatura. Está muito frio, hein? É que muito foi de repente. Foi. Há 2 semanas estávamos aqui a falar da Claudinha, da tempestade, e aquilo até parece... Estava ali calor, mais ou menos... Mas depois de resto, de repente ficou um frio. Foi chico. Está mesmo horroroso. Bom, nós hoje não vamos falar sobre tempestade nenhuma, e temos convidados, portanto não vai ser nenhum programa de improviso. Portanto, nós hoje vamos mergulhar num mar de estímulos, informação e tecnologia. E toda esta nossa sociedade que nós vivemos, hoje em dia às vezes não nos dá tempo sequer para pensarmos, nem sequer de sentirmos como é que devemos fazer as coisas, principalmente os pais. Eu não sou mãe, ainda me falta muito para lá chegar, mas a Paula é mãe. Mas tens uma irmã. Sim, tenho uma irmã e já sou quase mãe dela. É ir buscar à escola, é não sei o quê, é dar-lhe almoço. Pronto, mas é um bocadinho diferente, porque essa eu cobro as dívidas todas. Portanto, não tenho a obrigação de sustentar. Pronto, mas será que nós não, mas será que os adultos protegem demais as crianças, permitem demais, ou então estão simplesmente um bocadinho perdidos no meio de tantas mudanças que eles próprios não sofreram na geração deles? Portanto, como é que devemos encontrar o equilíbrio na educação atual, com a presença, coragem e, claro, com muito amor? Para nos ajudar nestes temas, temos connosco um especialista em não sei das quantas. Imunologia. Isso. Isto é uma palavra muito grande. Psiconeuroimunologia. É um trava-línguas. Psiconeuroimunologia. Pronto. Tiago Malta, bom dia. Bom dia. Que estará também presente hoje às 11, portanto, assim que desligarem a Rádio Jovem, corram para a Biblioteca Municipal de Tavira, que vai estar lá a palestra Educar em Consciência, como transformar o medo em amor. E temos também connosco o Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Dom Manuel I, o Álvaro Regueira. Bom dia. Bom dia. Que vai partilhar connosco a sua visão e a sua preocupação como encarregado de educação. Portanto, não sei se querem... apresentar. Dizer aqui um olá, um bom dia. Claro, olha, e em primeiro lugar era agradecer-vos este convite. E é como tal que estou aqui. Hoje vai ser uma manhã dedicada à Tavira. Primeiro aqui convosco e depois na palestra, na biblioteca. E olha, agradecer-te a ti também a tua introdução. O psiconeuroimunologia é mesmo um trava-línguas, mas podia ser pior, porque o nome original era psiconeurosocioendocrinoimunologia, por isso ninguém ia ser capaz de dizer, reduzimos um bocadinho. Mas podemos pôr noutro patamar, que é o PNI, e se falarmos em PNI, já sabem que estamos a falar de psiconeuroimunologia. Portanto, Tiago, não és daqui? Não. De onde és? Bom, eu sou de Setúbal. Ok. Mas já sou semi-algarvio, já tenho 2 filhos algarvios, já estou cá há 15 anos e vivo em São Brás de Alportel. E é lá que tenho uma das partes da clínica, da SAN.
E a pouco fui fazendo um trajeto na saúde. Eu sou de base, a primeira formação que fiz foi em fisioterapia, depois estudei mais 5 anos de osteopatia, entretanto estudei nutrição, estudei medicina tradicional chinesa, virada para fisioterapeutas, acupuntura. Bom, fui fazendo assim um montão de formação que me levou até a fazer este master em psiconeuroimunologia, que não havia em Portugal, ainda não há a formação, então tive que fazer esta formação em Madrid, que foram 3 anos excepcionais, e é esta área a que eu me dedico. Sendo que aquilo que me traz aqui também é o meu papel, estávamos a falar disto antes, aqui com o Álvaro, que é o nosso papel, enquanto maus pais, estava a dizer o Álvaro e muito bem, não é? É verdade. Mas estou aqui também um bocadinho nesse papel, até porque é uma área que me tem gerado muita curiosidade, principalmente a partir do momento em que fui pai. Eu tenho 2 filhos, o Gabriel e a Margarida, que me fizeram também estudar. E então, entretanto, fiz formação na área da parentalidade consciente, da qual sou facilitador também, que me ajudou não só em casa no dia-a-dia, mas que também me ajuda muito nas consultas e me ajudou a ter aqui uma visão mais abrangente da conexão, porque tudo está ligado, e é isto que a PNI diz, e eu vejo mesmo que está, porque a educação não se dissocia da saúde, e é tudo, faz tudo parte de um grande bolo, e acho que é sobre isso que vamos navegar aqui um bocadinho hoje de manhã também. Olha, eu aproveito o momento para quem nos está a ouvir, para ir à biblioteca, porque vai, para já ouvir-nos aqui, e depois ir à biblioteca, porque vai valer a pena ouvir o Tiago Malta. E eu garanto-vos, porque eu tenho ouvido, eu sou aqui fã, e vou dizer aqui em direto, eu também sou uma pessoa muito curiosa e percebo esse teu lado de eu agora quero estudar isto, quero estudar aquilo, e estou sempre a navegar nessas partes, e gosto muito de aprender contigo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Álvaro. Bom dia. Bom dia. Bem, era o que eu dizia, eu fui convidado aqui como Presidente da Associação de Pais, mas a minha participação será como mau pai, que é a experiência que posso partilhar nessa aventura que comecei há 10 anos. Portanto, também tenho 2 filhos, tenho a Aurora com 10 anos e o Duarte com 6, sou advogado de profissão e pronto, estou aqui para partilhar a minha visão. Agora o recente presidente desta associação. É a primeira vez que temos as duas associações de a vir aqui na rádio, portanto. Eu fiquei tão contente por ele ter aceitado, acho que foi perfeito, sabes, trazê-lo aqui com o Tiago. E nós queremos, apesar de haver 2 agrupamentos, nós queremos muito, não é, Álvaro, fazer coisas em conjunto. Sem dúvida, até porque queremos partilhar experiências e ter a vida mais ou menos uniformizada naquilo que é a visão da educação, e os 2 agrupamentos trabalharem em conjunto. Como aluna de um dos agrupamentos durante todo o meu percurso escolar que consegui fazer em Tavira, acho que é muito necessário. Okay. Porque há alguma rivalidade entre os 2 agrupamentos. Não sei se vocês como adultos sentem, mas... Se for entre a parte docente ou... Não, é entre os alunos mesmo. Os alunos. É mesmo os alunos, portanto, acho que é mesmo necessário. Ficas a saber, Paula. Há alguma rivalidade entre agrupamentos no que toca aos alunos. Tipo, o meu é melhor que o teu, não sei o quê. Portanto, acho que é necessário. Esse advogado, como é que do nada aparece aqui como presidente da Associação de Pais do agrupamento? Não é propriamente do nada. É um pai bastante preocupado e que começou a detectar algumas falhas naquilo que era a escola, e não conseguindo participar diretamente como encarregado de educação, ou melhor, achando que podia participar de outra maneira, propus-me esse desafio. Confesso-te um bocadinho arrependido, mas agora cá estamos. Não, estou arrependido porque exigiria muito mais de mim e do que aquilo que eu posso dar. Mas pronto, vou fazendo o meu melhor. Também tenho uma equipa que se começa a dedicar e que vamos certamente, com a ajuda da Paula, que é um bocadinho aqui nossa mentora, porque nos orienta com a sua experiência, e vamos de certeza conseguir fazer Sim, eu vou puxar a carroça. Tens que vir atrás, Álvaro. Vocês todos. Paula, vais puxar a carroça. Sim, porque já estou à frente, não é? Ela começou agora e aliás, eu senti o mesmo no início, não é? Eu lembro-me. Pronto. Lembro-me do início da Associação de Pais, que a Paula vai-vos puxar agora para a frente e puxou a minha mãe para dentro. Claro, a tua mãe também está lá. Foi mais ou menos assim. Portanto, eu lembro-me do início que foi um bocadinho complicado a criação da Associação de Pais. Bom, vamos então começar genuinamente a nossa conversa sobre o tema que nos trouxe aqui. Tiago, vamos começar pelo essencial. Hoje fala-se imenso do excesso de estímulos que a sociedade nos entrega e do impacto que isso tem no cérebro e no comportamento, especialmente dos mais novos, dos mais jovens. Do ponto de vista da PNI. Isso mesmo. O que é que realmente acontece connosco e com as crianças quando estamos constantemente ligados, constantemente online na sociedade? Essa é a grande pergunta, não é? Do dia de hoje. E por isso é que somos maus pais. Pelo menos vamos-nos sentindo, não é? Sabes que eu cheguei a uma conclusão já nesta aventura da parentalidade, que é: nós não vamos nunca conseguir livrar-nos da culpa.
Nunca, a 100% não vai acontecer. Viver com culpa, quanto mais consciência, maior a tendência para sentirmos culpados porque podíamos, ou temos a sensação que podíamos fazer diferente. E é ok viver com essa emoção em controle, porque ela também nos ajuda a sermos melhores e a crescermos e a evoluirmos. Agora, Beatriz, respondendo diretamente à tua pergunta, aí a questão do ligado é uma questão muito dúbia, porque nós, quando falamos em estar conectados, em estar ligados, assumimos logo ligados a algo digital. Na verdade, nós somos o animal mais tribal que existe. Nós, Homo sapiens, somos um bicho de tribo. E sobrevivíamos em função da nossa capacidade de nos conectarmos uns com os outros, que é, nós vivíamos em tribos de 50 a 100 pessoas. Quando digo vivíamos, nós temos 200 mil anos enquanto espécie e temos esta forma de viver há poucas centenas de anos, não é? Esta tendência para o isolamento social, o conceito de privacidade que foi criado por nós. A casa com um casal e com duas crianças ou 3. E isso leva-nos logo para um sítio de muito mais dificuldade em criar e em conseguir educar de forma adequada crianças, não é? Esta desconexão que temos uns dos outros, a ideia que eu vivo em São Brás de Albortel e sinto muito mais conforto em viver assim, mas nas grandes cidades, e vocês se calhar aqui em Tavira já notam que já não se conhece o vizinho de cima nem o de baixo, já não se fala a ninguém, ou seja, vivemos um contexto aí sim de estar completamente desligados de onde devíamos estar ligados, que é aos nossos. Não temos tribo, não temos sensação de pertença. E depois ocupamos esse vazio. E esse espaço ocupa-se com o quê? Com o que apareceu. E o que apareceu mesmo para enganar o nosso cérebro. E aí sim, é esta invasão digital, principalmente da última década, mas isto que já tem mais tempo, mas principalmente da última década, que nos trouxe esta capacidade de estar ligados e conectados a todo o momento, porque temos a forma de conexão no bolso, é brutalmente destrutivo para nós. Eu hoje vou falar sobre isso em concreto na palestra. O ponto não é só o estar sempre, tem a ver com a que é que nós estamos ligados, o tempo que estamos ligados, porque eu até podia estar de forma mais ou menos constante conectado, mas se for algo positivo é bom, se eu estiver conectado a um grupo de amigos é perfeito, mas se estiver sempre ligado e com um excesso de informação em relação àquilo a que eu estou ligado, e aqui estamos a falar desta via digital, e o tipo de informação, isso é que nos destrói. E depois o que é que nós vemos? Que isto está segmentado por áreas. As crianças estão muito ligadas, estávamos a falar sobre isto ainda antes de começarmos aqui o programa, que é a ideia, agora surgiu um livro que eu recomendo a toda a gente que tem miúdos, ou que lida, professores, educadores, o que seja, que se chama Geração Ansiosa. E este livro é o culminar de um estudo sociológico. Ele é um psicólogo social, chama-se Jonathan Haidt, e ele faz um estudo sociológico da geração Z e acompanha miúdos que passaram, foi a primeira geração, na verdade, que teve, que és tu, exatamente, que são os miúdos nascidos a partir de 2005. Sim. E a geração Z tem o primeiro grande desafio da humanidade, que foram os primeiros adolescentes a ter ecrãs. Yeah. Isto nunca tinha acontecido na história da humanidade, e ele traz de uma forma crua os dados. E os dados são terríveis e são alarmantes. Estamos a falar de subidas nas taxas de depressão, automutilação, tentativas de suicídio e suicídios culminados nas crianças. Ler aquilo, por si só dá uma depressão, não é? Claro. Mas o que ele mostra é que isto está muito segmentado por vias diferentes, e ele ali mostra o que é estar ligado. E para os meninos, rapazes, adolescentes, o grande impacto vem dos videojogos, do gaming, não é? Dos miúdos que vivem centrados e focados em todo o tipo de jogos, mas que aquilo grande parte da vida deles circula à volta daquilo, e as meninas nas redes sociais. Bom, e uma parte do estudo foi feito na América, mas aquilo é extrapolável, e ele no fim concluiu o livro dessa forma para Canadá, UK, União Europeia. Nós todos, o nosso estilo de vida também uniformizou-se. Nós não vivemos de uma forma assim tão diferente dos americanos, na verdade. E aquilo que ele fala de uma forma muito direta é que há uma média de meninas, adolescentes, de passarem 6 a 8 horas, é uma coisa atroz, ligadas ao telemóvel, em que 4 dessas horas, metade, ou pelo menos metade, é nas redes sociais. E tudo o que vem dali, da necessidade de validação, da comparação, é brutalmente, é um agressor gigante ao sistema biológico de qualquer ser humano, num ser humano que está em construção, que é assim que nós estamos na adolescência, estamos a encontrar-nos, a construir a nossa identidade, a nossa personalidade, e de repente somos postos nesse mundo de estímulos que não são supostos. O impacto é grande, e a prova depois é o impacto que isso tem na doença mental e na via emocional destas crianças, não é? Eu queria só dizer uma coisa que é interessante, que é, o ano passado,
pronto, eu estou na universidade e nós temos de fazer alguns artigos científicos. E o ano passado eu fiz um e escolhi precisamente o impacto que o TikTok tem nas relações interpessoais dos jovens. E eu questionei 132 jovens entre geração Z e geração Alfa, portanto, entre 2000 mais ou menos e até 2010. E o interessante é perceber que eles usam sim as redes sociais durante muito tempo, e especialmente o TikTok. Muitos deles responderam que usam durante mais do que 6 horas por dia, estão no TikTok mais do que 6 horas por dia, mas depois respondem que o TikTok, eles preferem muito mais estar com amigos, pessoalmente, e passar uma tarde com os amigos do que estar no TikTok. No entanto, não é isso que acontece. E eu acho que também é um bocadinho culpa da sociedade em que nós estamos postos, que os pais, os miúdos saem da escola, já têm outra coisa para fazer, já não sei o quê, já não sei o que mais, portanto, eles acabam por não ter tempo de fazer aquilo que gostam, que é realmente estar com os amigos, e não no TikTok. Portanto, isto é, e também o meu ponto de vista, como jovem da geração Z, que é, eu prefiro muito mais ir jantar fora com amigos, mas a vida que nós fomos postos, e cada vez eu acho que nós somos mais mini-adultos, desde muito novos, em que vivemos logo numa correria imensa, porque temos 1001 compromissos, e isso acaba por nos absorver o tempo que nós gostaríamos de ter para estar com os nossos amigos. E então acabamos por ir ao telemóvel, porque a partir do telemóvel estamos, entre aspas, com os nossos amigos, porque conseguimos falar com eles. Não troca o estar pessoalmente. E eu falo por mim, e também achava que era errada, que a maioria dos jovens ia dizer que preferia estar no TikTok do que estar com amigos, mas não, é completamente o oposto. Portanto, eu acho que isso também é importante refletir, não só de, vocês jovens estão sempre no telemóvel, mas pensar, porquê é que nós jovens estamos sempre no telemóvel? Esta Beatriz... Ela tem todo o potencial para estar PNI. Tem mesmo, é multifacetada e repara, eu não... Se calhar iria chegar a essa conclusão, mas obrigada, Bia. De nada, Paula. Porque deste aqui um bom conselho, que é refletirmos sobre esta situação. É isso. E eu agora aproveito aqui outra questão, pode ser? Força. Não sei se alguém depois quer dizer alguma coisa em relação àquilo que a Bia disse, mas os pais, não é, que estão deste lado, não estão a pensar como tu disseste agora. Eles têm medos. Sim. Não é? Portanto, e agora queria fazer aqui a ponte, realmente, à insegurança que os pais têm, está bem? Em relação a estas tecnologias e aos comportamentos que nós vemos, que se calhar até é isto, que é, eu prefiro que o meu filho fique em casa, não é? Sobre a minha alçada, do que deixá-lo ir sair com os amigos. Era nisso que eu estava a pensar. Pronto, quando vos Álvaro, estava a ouvir, se me permitirem aqui estar na conversa. Eu acho que o problema dos jovens quererem e não terem a alternativa que é estar com os amigos é culpa dos pais. Porque os pais querem ter o controle total de tudo, não é? E se ele estiver em casa ou se estiver na atividade A, B ou C, sim, eu estou a controlar. É um falso sentimento, não é? Uma falsa sensação de controle, porque se eles estiverem em casa, mas estiverem no TikTok ou noutra qualquer rede social, não estamos a controlar absolutamente nada. Mas achamos que sim, porque está em casa, mesmo que noutra divisão. E estamos a privá-los exatamente de conviver, se calhar com o vizinho do lado que está a fazer a mesma coisa, quando podiam estar a jogar à bola, a jogar às cartas... conversar, a fazer qualquer coisa. Conversar, às vezes, e também não nos damos muito espaço para ter conversas, não é? Ainda temos aquele estigma, acho que fomos educados assim e mantemos. Isto é conversa de adultos, isto é conversa de crianças, e isso não existe, não é? Yeah. São conversas, são temas, os miúdos também têm a sua visão, às vezes, sobre os temas dos adultos. E são muito interessantes. E muito enriquecedora a maior parte das vezes. E nós nós somos testemunhas disso, que as crianças às vezes dizem muito mais do que qualquer adulto sobre aquele tema, e dá uma perspectiva completamente diferente que eu acho que os adultos não têm, porque lá está, nós crescemos e cada vez mais cedo, e eu costumo entrevistar crianças do primeiro ciclo para especiais de Natal, aqui da Rádio Jovem, não sei o quê, e eu cada vez reparo mais que é, os miúdos quando chegam ao 4º ano e 3º, 4º ano, já são adultos. Os miúdos já são adultos. Todas as respostas que eles me dão são a pensar precisamente em que vai estar um adulto do outro lado a ouvir e quer ouvir aquilo. Por isso eu acho que, lá está, como o Álvaro... Oi? A caneta fugiu-me. Como o Álvaro estava a dizer, às vezes nós preferimos que a criança esteja... Às vezes, nós não, mas pronto. Os adultos e os pais preferem que a criança esteja em casa, segura, mas em vez da criança estar... num espaço que é a sua rua ou com os amigos, o recreio, a cidade até, está no quarto, mas está ligado ao mundo todo. E se calhar isso é muito mais
perigoso, não sei, Tiago, o que é que... Tem a ver, então deixa-me só fazer aqui alguns reparos. Aquilo que o Álvaro falou, eu estou 100% de acordo. Até há um termo que designa aquilo que nós fomos privando as crianças, que é o ócio criativo. Não permitimos que eles tenham tempo de ócio, tempo livre, para fazer só o que lhes apetece. Não é? Porque o ponto em que a Bia tocou, e bem, a ideia de que está tudo muito segmentado, as atividades... Sendo que eu não sou nada contra, quer dizer, as atividades fazem falta e ajudam muito no desenvolvimento a vários níveis, seja desportiva, seja a música, mas é importante eles terem tempo livre só para existirem, só para estar com os amigos, só para brincarem aquilo que lhes apetecer. E hoje em dia, se me perguntarem o que é que falta na maior parte dos miúdos da geração Z para a frente, é tédio. Há falta de tédio nos miúdos. Estão sempre ocupados e estão sempre a ser bombardeados por este excesso de estímulo, que não é só um estímulo digital. Os pais impõem muito estímulo às crianças. A malta que estuda estes temas mais a fundo, há um que diz uma coisa super curiosa, que é: uma criança de hoje, uma criança de 8 anos, recebe mais informação num dia do que o imperador romano recebia no auge do império num mês. Então, o excesso de informação de que nós somos vítimas tem que ser processado de alguma maneira. E se eu recebo cargas de informação diárias brutais, eu, enquanto adulto, e não consigo gerir, e sabem como é que se percebe que nós não conseguimos gerir o excesso de informação? Mas para a cama não dormimos. A insónia é um bom exemplo, não é? A pessoa vai para ali, a cabeça não para, acorda à meia-da-noite e a cabeça está a processar. Os miúdos acabam por expressar isso de outra maneira. E as crianças só têm uma forma de expressar aquilo que sentem e as necessidades deles é através do comportamento. E depois o que é que nós fazemos? Castramos o comportamento deles. Queremos controlar o comportamento dos miúdos. Quando o comportamento é só uma via de comunicação para nós, adultos, para entendermos que alguma coisa ali não está bem. Mas pá, é um facto que esta ideia de estar ligada a este excesso e a esta carga de informação que tem, em algum momento, mesmo que seja as porcarias do TikTok, aquilo tem que ser processado em algum momento. Eu tenho que receber e processar. E o que é que isso impacta? Exatamente no ponto e naquilo em que tu estavas a tocar, que é: temos crianças que dão a falsa sensação de maturidade, que não é real. Eles conseguem ter conversas de adultos, eles crescem em campos intelectuais muito concretos e falamos com eles e de facto parecem pequenos adultos, mas continuam a ser crianças e a ter a maturidade de uma criança e precisam dos timings que qualquer criança precisa para se desenvolver. Então gera-se ali uma discrepância, uma incoerência. Continuam a ser muito imaturos em muitos campos e em muitos pontos, e um deles em concreto, há um livro em português super interessante, o Libertem as Crianças, do como é que ele se chama? Do professor o Carlos Neto. E o Carlos Neto diz isso, que há uma imaturidade física gigante nas crianças desta geração. Os miúdos não se sabem mexer. Os miúdos não sabem subir a uma árvore, têm medo. E se há responsabilidade aqui das famílias e dos pais, claro que há. Nós não lhes damos essa liberdade e não lhes permitimos cair, porque temos medo que eles se magoem, porque não vai para a rua, porque temos medo do carro, porque temos medo do pedófilo, porque temos medo de tudo. E com os nossos medos vamos los pondo enjaulados, mas depois também os julgamos por eles não se saberem mexer. Então, na verdade aqui, as crianças não têm culpa de nada. Eu não gosto muito de usar a palavra culpa, porque culpa tem a carga que tem. Bom, talvez responsabilidade seja uma palavra melhor, mas usemos, a responsabilidade é nossa da geração que está a educar esta próxima geração. Por isso temos que ter algum conhecimento para conseguir decidir diferente também, não é? É verdade, e eu quero muito ouvir a opinião do Álvaro, mas primeiro vamos à música com João Couto e Foragido. Até já! E já cá estamos de volta, se acabaram de se juntar a nós hoje estamos aqui connosco, Rádio Jovem, para falarmos um bocadinho sobre a parentalidade e como é que este tema se encaixa numa sociedade que anda a correr de um lado para o outro a toda a hora, e que tem tantos estímulos e tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. Álvaro, eu gostava muito que tu nos contasses, porque és pai, o Tiago também, mas como estás aqui como encarregado de educação, muitos pais têm muito medo de falhar com os filhos, e tu também já partilhaste connosco que tens essa percepção, e estavas agora a contar ao Tiago que durante as primeiras semanas que tiveste a tua filha em casa, que hoje já tem 10 anos, estavas um bocadinho sem saber bem o que é que havias de fazer, e até te dedicaste a ler sobre o tema para que pudesses lidar com esse novo mundo de uma melhor forma. Tu achas que os pais sentem medo do vosso... Será que as pessoas desconhecem esse medo e os próprios pais, se calhar, às vezes não admitem que têm medo de falhar com os filhos? Eu acho que é um medo que toda a gente sente, pelo menos toda a gente que seja consciente e responsável, não é? Outra coisa é partilhar. E nós temos muita dificuldade em partilhar os nossos medos. Há uma certa pressão da sociedade para sermos perfeitos. Não, porque mostra a nossa fragilidade. Okay. E nós temos sempre medo de mostrar as nossas fragilidades. Acho que isto também é muito social, não sei. Que o Tiago, se calhar, poderá dizer melhor.
Mas é um bocadinho isso. Mas é normal termos medo. Sabemos o que é que queremos fazer, mas não sabemos como fazer. Sabemos, ou melhor, esperamos qualquer coisa dos nossos filhos, sabemos o que é que esperamos dos nossos filhos, não sabemos como fazer para lá chegar. E pelo caminho somos surpreendidos que eles são eles próprios. Sim. Portanto, não são nada daquilo que nós imaginámos ou quisemos. São eles. E aprender a lidar com isso, aprender a lidar com a frustração, ou não é frustração, é com a diferença daquilo que nós perspectivamos para a realidade, é difícil. Aceitar os nossos filhos como eles são, sem ser aquilo que os outros todos à volta querem que eles sejam, também é difícil. É um caminho e é duro. A parentalidade é muito dura. E acho que os pais têm dificuldade em dizer isto, mas pelo menos eu sinto isso. Mas também tem tudo de bom. É tão dura quanto um mero sorriso ou um mero abraço resolve tudo e tudo passa num instante. Não é? Tu tens 2 filhos, Álvaro, mas são 2 pessoas diferentes. E às vezes há muito aquela coisa de o segundo é mais fácil de educar porque já tivemos o primeiro. Tu sentes isso ou não sentes porque ele é uma pessoa completamente diferente? Não é o segundo que é mais fácil. Nós é que já temos a experiência do primeiro, portanto já lidamos com certos passos naturais de outra forma. Mas eles são diferentes. Os meus, pelo menos, são completamente diferentes. E são os 2 maravilhosos e com os 2 com os seus desafios. Se calhar há coisas que aplicaste na tua primeira filha que depois vais tentar aplicar para o segundo e já não tem a mesma abertura porque, lá está, têm personalidades diferentes e se calhar não entendem as coisas da mesma forma. Nós, quando educamos, temos sempre um objetivo. Portanto, sabemos o que é que eles queremos, o que é que queremos deles, não é? Que valores é que queremos que eles sejam. Em regra, são os valores partilhados pelo nosso núcleo familiar, não é? A maneira que estamos, tudo, as rotinas, os horários. Portanto, aquilo que nós implementamos é exatamente a mesma coisa. A estratégia é que pode ser diferente, porque eles vão reagir de forma diferente. Portanto, se com um temos que ser mais diretos e dizer, tens que fazer assim porque este é o caminho, com outro, se calhar, temos que o levar de outra forma porque não aceita tão facilmente o confronto e temos que lhe dar criar estratégias para que ele chegue ao mesmo fim. No fundo é isso, acho eu. Tiago, eu tenho uma irmã que é 5 anos mais nova do que eu. Portanto, acontece que eu sou de uma geração Z, e ela já nasceu na geração Alfa. E eu sinto muito que há esta diferença de educar uma pessoa da minha geração e educar uma pessoa da dela. Sinto que há esta diferença nos nossos pais. Obviamente que nós somos educadas mais ou menos da mesma maneira, tipo com os mesmos valores, como o Álvaro estava a dizer, e de como é que nos devemos comportar, o que é que devemos fazer, a escola vem em primeiro lugar, não sei o que mais, mas sinto que a maneira de nos abordarem é bastante diferente. Às vezes isso é uma coisa que me enerva um bocadinho, mas que se calhar é necessária, não é? Mais do que olhares para isso como ser necessário ou não, é inevitável. É impossível educar 2 filhos da mesma maneira. E o Álvaro aqui, de certeza, está de acordo comigo, porque tens uma diferença de 3 anos entre eles. 3 anos e meio. Então, em 3 anos, nós passamos a ser pessoas diferentes. Um pai e uma mãe, passado 3 anos, 2 anos, 4 anos, nós estamos em constante mudança e em constante evolução. Nós podemos tomar as rédeas da nossa evolução e decidir como é que crescemos e como é que evoluímos. Se não o fizermos, vamos entrar numa evolução regressiva. Porque a vida que nós levamos, com a carga de stress que nós vivemos, com andar a correr atrás do tempo, com as decisões que tomamos muitas vezes em relação até à nossa saúde, vamos indo para sítios difíceis, não é? E quando vamos para sítios difíceis, estamos numa evolução regressiva. Se tomarmos nós as rédeas, vamos crescendo. Agora, o feedback e o retorno que nós damos aos filhos e que eles nos dão, vai estar dependente disso. Há um autor muito famoso neste campo, se chama Gabor Mate, a Paula conhece de certeza, Sim. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz: inclusivamente 2 crianças, 2 gêmeos, vão ter pais diferentes. Porque eu vou ser pai de um deles de uma forma dependendo daquilo que ele me traga e que me faça sentir, e vou ser um pai diferente em relação ao outro, porque aquilo que eu sinto como filho é diferente daquilo que eu sinto com o outro. Então eu comunico de uma forma diferente, eu expresso-me de uma forma diferente, eu exijo coisas diferentes. Então é inevitável. Claro que essa comparação entre irmãos acontece sempre, e nós sentimos-nos sempre injustiçados, não é? Ou porque somos os mais velhos, ou porque se a tua irmã estivesse aqui, ela de certeza que ia dizer e que sentia a mesma coisa, e que sentia que podia haver injustiças, porque é a nossa perspectiva, é a forma como nós vemos. Mas não há forma. Nós vamos ter sempre esse desafio, nós, enquanto pais, de perceber que não vamos conseguir ser pais iguais. A tendência é exatamente aquilo que o Álvaro estava a dizer há bocadinho, é criarmos também uma intenção para aquilo que é a nossa parentalidade, não é? E se pudermos pelo menos definir, como estavas a dizer, os valores que regem este desafio. Eu digo que estavas a dizer que era difícil. Eu ainda, a semana passada tive uma palestra sobre este tema também, e eu usei esta expressão que é a parentalidade é bipolar.
Às vezes sinto-me na bipolaridade. É verdade, Às vezes eu sinto. É verdade. Às vezes a nutrição que nos dá a maior parte do tempo olhar e ver crescer os nossos filhos, que é uma coisa maravilhosa, mas às vezes apetecer agarrar numa chave, trancá-los no quarto e deixá-los lá meia hora só para conseguir respirar um bocadinho, é quase uma coisa bipolar, mas é verdade e temos que aceitar isto, porque é mesmo difícil. Aquele conceito de que a aldeia cria a criança, isto é verdade. Nós, estavas a dar o exemplo da terra de onde tu vês, não sei se pode dizer, claro, que és de Santa Luzia e que é uma terra pequena. Eu tenho essa sorte também de ter tido o meu pai a da beira de uma aldeia muito pequena e que, by the way, está a ser vítima de um ataque brutal agora por estas multinacionais de energia, e se correr mal vai ficar rodeada de painéis solares, mas isso é um à parte. É um à parte, mas eu vou falar disso na palestra, porque isso mostra a forma como a nossa educação põe as crianças na capacidade de defenderem os nossos interesses, não é? Aquela malta está-se a defender pouco. Mas sem querer sair aí do tema, o facto de haver um meio pequeno permite-nos outra liberdade enquanto pais para educar. O estar na rua e o saber que, por exemplo, os angolanos usam muito essa expressão, que vivem num conceito mais tribal ainda, que é tudo tios. Os tios, vários tios. Há um filho e há muitos tios. Nós não temos muitos tios. Nós temos um pai, temos uma mãe. Se estiverem deslocados como eu estou da minha terra, nem sequer avós de forma constante têm para dar apoio. Então isto é muito. Isto sobrecarrega muito. E por mais que seja um desafio baseado em muito amor, chega a um ponto em que a sobrecarga é inevitável. E andamos mesmo cansados. Eu agora digo, a malta usa o azul para dar com os olhos, eu uso o preto para dar com as olheiras. Estás a ver? Estou num ponto. Às vezes eu olho para mim ao espelho e vejo um guaxinim. Eu também. Mas é só o que é. Meu Deus. Olha, eu gostava de pegar aqui no tema da palestra que tem a ver com o medo para transformar em amor. E realmente os pais transmitem, né, essa insegurança. Eu acho que o medo vem da insegurança, não é? A frase mais célebre dos pais é: quando chegares, manda mensagem. Pronto, exatamente. E o que é que comeste? A própria escola e o agrupamento pediu-me esta palestra, já agora vou partilhar aqui, porque há uma hiperproteção dos pais. Pronto, eu acho que há o extremo, não é? Há aqueles que não dizem nada e depois há aqueles que constantemente estão agora a ligar para a escola, porque aqui também retiraram os telefones, ou pelo menos as crianças não podem usá-lo na escola, e isto eu acho que está a criar aqui um ambiente de stress ou de má relação entre os pais. Não é? Porque depois a escola já olha para os pais e fica... Saiam da frente. Lá vem aquela... Perguntar o que é que o menino almoçou. Ou se almoçou. Percebe? Ou se saiu da escola. Pronto. E isto realmente não há... Ou é difícil ter aqui um equilíbrio. E no fundo o que tu vais falar também é um bocadinho isso. Sim. Não é? É perceber aqui, ou controlar este medo que os pais apresentam e também os professores, porque lá está, vou já aqui partilhar que nós usamos aquelas brincadeiras de rua e alguns professores, como há bobines e coisas assim penduradas e os miúdos dão cambalhotas e fazem 30 por uma linha, que eles são altamente criativos, e eu vejo professores a pôr as mãos na cabeça e não nos permitem pôr estes equipamentos dentro da escola porque depois têm medo que os pais lhes vão bater à porta e dizer, olha, e nunca ninguém se magoou. Não é só agora. Quando eu andava no primeiro ciclo, há sempre aquela coisa: não subam pelo escorrega, o escorrega é para descer, não é para subir, vão-se magoar, não sei o quê, e não sei o que mais. Essa é outra. Portanto, isso começa logo dentro da escola com os próprios auxiliares e professores. Ficam em pânico cada vez que vê uma criança a subir pelo escorrega. Deixa-me pegar nesse ponto. O tema do escorrega é tão interessante porque a natureza das crianças, não sei se acontece isso que os teus também acontece, eles exploram. Eles exploram tudo, eles são exploradores. Depois nós permitimos mais exploração ou menos exploração. O escorrega é um tema, que eles adoram todos. Quando começam a andar de escorrega, subir pelo escorrega, ver o que é que vai acontecer, não é? Tentar, escorrega, vem abaixo. Olha, e Tiago, desculpa interromper, diz. E tu não subiste pelo escorrega? Eu subi pelo escorrega, todos subimos pelo escorrega. Porquê é que agora não podem? Qual é o medo? Ok, não vamos. Eu vou ter de cortar o pio, vai ficar suspenso assim no ar, porque nós chegámos ao fim da primeira hora e temos mesmo de dar aqui um tempinho, não é? Porque às 10 depois vêm as notícias e tudo mais. O escorrega. Por isso vamos trazer o escorrega, de certeza. Eu sempre subi pelo escorrega, que é lá saber se vou cair. Se cair, levanto-me, olha, do chão não me passo, sempre a ouvir dizer. Bom, até já com a Rádio Jovem. Este é o nosso lugar para conversar, vamos lá falar. Este é o nosso
nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui. Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos miúdos aos graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz. E já cá estamos de volta na segunda parte da nossa Rádio Jovem de hoje. O meu nome é Beatriz Saraiva e estou aqui com a Paula Santos. E hoje temos aqui o Tiago Malta e o Álvaro Regueira para falarmos um bocadinho sobre como educar os filhos. Não é bem como educar, mas a educação, a parentalidade numa sociedade tão ativa e tão estimulada. Não sei se isto fica frasicamente correto, mas portanto, antes do fim da nossa primeira hora estávamos aqui a ter uma conversa sobre o escorrega, do porquê de não deixarmos as crianças subir pelo escorrega, aquela coisa de não só pelo escorrega, vais cair, ainda escorregas, partes os dentes, depois não sei o quê, não sei o que mais, pronto. E entretanto não conseguimos avançar porque pronto, chegámos ao fim da primeira hora, portanto vamos retomar esse tema. E Tiago, sei que tinhas algo a dizer, portanto sim, o palco é teu. Sim, olha, em relação ao escorrega, é óbvio que nós temos uma tendência natural a justificar tudo aquilo que são as nossas ações, as nossas decisões. Eu justifico, eu não quero que o meu filho suba pelo escorrega porque tenho medo que ele caia. Eu não acho que a maior parte das vezes seja isso. O subir pelo escorrega está a fazer com que se vá contra uma regra que está instituída, porque o escorrega foi feito na teoria para subir pelas escadas e descer pelo escorrega. E como nós temos um contexto social muito virado para o cumprir regras, e principalmente as regras que vêm de cima, então nós estamos, de uma forma silenciosa, a treinar os nossos filhos também para serem acéfalos, não é? Para não terem uma atitude crítica, que é, ele precisa e quer explorar o escorrega de todas as maneiras que há para explorar. Subir de costas, subir de frente, subir pelas escadas, a subir aos pulinhos, mas nós não lhes permitimos. O que nós lhes dizemos é, sobes pelas escadas e desces pelo escorrega. E o impacto que isto tem numa criança que se está a desenvolver e que está a absorver a sociedade, que está a absorver o mundo, é, eu tenho que fazer as coisas tal como esperam que eu as faça e eu tenho que fazer as coisas tal como elas estão definidas. E é ao milímetro, porque não chega só a escorregar pelo escorrega, tens de escorregar sentado. Não podes deitado, nem de barriga para baixo, nem de cabeça. Nada. Sentado, é isso. É ao milímetro a regra, por isso. Álvaro, não sei se o Tiago ainda te quer acrescentar mais alguma coisa? Não, era isto que é. E depois isto é muito fácil de nós percebermos como é que chegamos a um contexto social em que é tão curioso olhar a forma como, usa-se esta expressão, não é que eu uso muito, mas acho que aqui acaba por encaixar, a forma como vivemos em rebanho. Que é como andamos todos atrás uns dos outros, sem perceber muito bem porquê, mas a assumir que é assim só porque sempre foi assim. Porque começa nestes pormenores na infância. O escorrega é uma boa metáfora social para perceber a forma como nós os educamos, não é? Álvaro, os teus filhos, tu usas este tipo de educação de seguir a lógica das coisas em termos de regra, que sempre foi assim, ou para ti é vai cair porque faz parte do chão, não passa? Não, tem que haver um equilíbrio, não é? Existem regras e existe o cair, e nós temos que saber dosear. E também falávamos aqui no off, não é? Que o escorrega, dizer assim, não sobes o escorrega porque está alguém a descer e tens que respeitar que alguém está a descer, é uma coisa. Sim. Agora, não está mais ninguém, tu queres explorar e subir pelo escorrega, só pelo escorrega, não o estragues, porque alguém vai querer usá-lo a seguir. Certo. Explora. Acho que isso é esse equilíbrio que faz parte. Mas ainda aqui buscar um bocadinho aqui esta ideia do escorrega, é um bocado, e nós fazemos isto inconscientemente, mas nós damos uma ordem aos nossos filhos que é diverte-te. Não é? É uma ordem. Diverte. E vais divertir-te assim. Yeah. Portanto, e pergunto... E das 5 às 5h20. E das 5 às 5h20. Portanto, tens 20 minutos para te divertir. Também fazemos muito isso, não é? Tens 20 minutos para te divertir. Aproveita. Desenrasca-te. Olha, e agora falo aqui numa palavra que é a autonomia. É uma palavra bonita, mas difícil de pôr em prática, não é? Como é que, no vosso caso, tentam dar autonomia aos vossos filhos, pronto, sem deixar de manter estes limites, não é? Porque hoje em dia, e eu vejo ali na escola, os pais enfiam o carro quase dentro da escola para deixar a criança... Se desse, eles iam até à sala. Eu tenho a certeza, mas é que eu tenho mesmo a certeza. Pais ficam na grade. Pronto, sim. À espera de vê-los entrar... Portanto, lá está, e voltamos aqui ao medo. Não é? Porque parece que aquele caminho até à escola, não é? Se deixarmos o carro longe e dizermos, olha, agora vais tu sozinho, e podemos observar, ou tudo em si parece que suscita muito medo nos pais. Posso começar eu, Paulo, desta vez? Só para dizer uma coisa, eu lembro perfeitamente, quando a minha filha entrou no primeiro ano,
o primeiro dia, não é a apresentação, entramos dentro da sala, o segundo dia eu deixo à porta. E aquilo foi muito estranho para as pessoas que estavam ali. Mas foi mais estranho para mim, porque eu percebi, isto é estranho. No dia a seguir fiquei mais um bocadinho para perceber porque é que eu estava a ser estranho. E vi uma mãe gritar, não te esqueças de tirar o casaco, olha, não te esqueças de usar o guardanapo. E eu comecei a pensar, mas acham mesmo que os miúdos daqui a 1 hora, 2, estarem no contexto escolar, se vão lembrar das instruções que receberam agora? Isto não serve de nada. Eles agora estão na escola, quem está na escola tem que saber lidar. O meu papel agora passa a ser, eu tenho que saber como é que as coisas se processam dentro do contexto escolar, para poder depois gerir. Mas nós queremos sempre gerir tudo. E a autonomia é isto, é perceber que nós não conseguimos controlar e vai haver um momento, pode ser aos 20, aos 30, aos 40 anos, mas vai haver um momento que eles vão ter que ser autónomos. E temos que lhes dar espaço. Quanto mais cedo os ensinarmos a ser autónomos, acho que mais fácil vai ser esse processo para eles e para nós. Até porque a criança, se chegar à sala e tiver calor, nem quer saber se a mãe disse para tirar ou para deixar o casaco. Ela vai tirar o casaco na mesma, portanto... Parece-me óbvio, não é? Pois, é isso. Mas, pegando aqui um bocadinho, parece que estamos como é que é dizer aqui? A crescer ou a criar crianças totós, que isto é um termo do Carlos Neto, do professor Carlos Neto. Diz-me, Tiago, então... Olha, eu pego aqui também nas palavras do Álvaro e queria dar aqui um reforço também. Eu, desde que entrei neste mundo da parentalidade, por uma via pessoal, mas que me fez estudar, como eu tinha explicado há bocadinho, percebi uma coisa meio triste, que é um mundo que está triste para nós homens, que não nos põe num sítio bonito, que está muito dominado pelas mães, e ainda bem, porque elas estão muito mais interessadas nos temas, porque elas avançam, e tem poucos homens. Quer dizer, eu por isso fico feliz de estar aqui hoje a ter esta conversa também com o Álvaro. Eu, a semana passada, estive em Portimão, num congresso sobre o tema, e eu não sei quantas pessoas eram, mas deviam ser 100 e tal pessoas, éramos 3 homens. Deixa-me só contar, é muito rápido. Eu uma vez fui buscar a minha filha ao infantário, não sei em que idade, mas lembro perfeitamente disto. A educadora passar-me a Aurora para os braços e dizer-me assim, pai, deixa estar, eu depois falo com a mãe. E eu vim de lá e disse, não vai falar com a mãe, eu estou aqui e eu tenho capacidade de compreender o que é que se passou, o que é preciso. Eu acho que tenho essa capacidade, permitam-me participar. Então, isso é perfeito, porque aqui, sem atribuir culpas a ninguém, porque não há culpas, mas as mães e as mulheres da nossa sociedade também têm que mudar e que exercer mudanças de libertar. As mães têm que libertar, têm que deixar os pais assumir o papel dos pais e o papel deles, e na educação a mesma coisa. Mas eu também já senti isso. Não ouvi frases exatamente iguais a essas, mas ouvi frases do estilo. E eu posiciono-me tal como tu logo naquele momento, que é, nós também temos que nos saber posicionar aí, claro, e assumir a nossa responsabilidade. E o pai tem uma responsabilidade, que é uma responsabilidade... O pai tem muitas responsabilidades diferentes das da mãe, mas há uma em concreto, que é o pai que mostra ao mundo. A mãe... porque é muito giro, a Mia Owen da parentalidade consciente diz uma coisa muito interessante, diz, para conseguirmos uma criança independente precisamos de ter uma etapa inicial de muita dependência. Então aquele apego inicial, o contacto, a relação com os pais, e aí a mãe tem um papel diferente do pai, porque a criança quando nasce é a mãe e a mãe é a criança e eles dois são um, mas quando a criança começa a crescer, é mais ou menos a fase que o meu filho está, dos 5 anos, em que o pai começa a ser o herói, é através da segurança que o pai lhe transmite que a criança vai ter à vontade para conhecer o mundo. Então aqui é um papel muito nosso. Esta história da autonomia, entra o pai enquanto representante de eu estou aqui contigo, eu mostro-te o mundo, eu dou-te a possibilidade de tu experimentares e eu estou aqui no background a olhar para ti. Podes estar na boa. Eu estou a ver, eu estou contigo. Eu dou um exemplo do que me aconteceu ontem. Fui com o meu filho ali para uma zona em São Brás muito bonita, que é a Fonte Férrea, uma zona de piqueniques. E aquilo tinha um declive e estava cheio de caruma. E ele tentou descer aquilo 3 vezes e caiu sempre. E já estava frustrado. Mas porquê que eu caio sempre aqui? E o meu papel foi só explicar. Olha, tenta pôr os pés de lado. Sim, eu até estava com a comida no marsúpio, então orientei-o à distância. Ele lá aprendeu a fazer aquilo, a partir daí desceu daquela maneira. Ou seja, nunca me passou pela cabeça dizer-lhe para escolher outro caminho. Ele tem, tal como estávamos a falar há bocado das escadas, eles têm que cair para aprender a lidar com determinados desafios. E aqui o pai entra. Então esta história da autonomia, para começar, eu queria dar este reforço, que sinto que é muito um papel também nosso, dos pais, termos aqui este papel que é super importante. Agora, a história da autonomia numa perspectiva mais abrangente, eu resumo-te isto a um ponto que vocês tocaram, que é o medo, que é o oposto de permitir a autonomia, é o viver dominado por uma emoção de medo e de ansiedade,
e nós vivemos dominados por medos e ansiedades por muitos motivos, mas voltamos à primeira pergunta, ao de estarmos sempre ligados. O facto de nós estarmos ligados à informação que não era suposto termos, desculpem, mas não era suposto nós, bichos que somos, Homo sapiens, com a nossa biologia, na forma como ela foi moldada, constantemente sermos nutridos por informação da guerra da Ucrânia, do que se passa na faixa de Gaza, das mortes dos vizinhos que matam não sei quem no norte do país. Então esta informação toda, que é quase um prazer mórbido que o ser humano tem, porque nós não conseguimos fugir dela, porque a nossa biologia nos obriga a estar atentos aos perigos. Sim. Só que uma coisa é eu estar atento aos perigos da minha rua e da minha comunidade, outra coisa é eu ligo a televisão e sou bombardeado com perigos do mundo inteiro. Eu não consigo processar isto. E como eu não consigo processar isto, uma pessoa que tenha menos consciência e que não faça um trabalho tão aprofundado sobre si própria, entra num estado de pânico. Então já não vai à rua porque há pedófilos e porque houve uma criança que foi atropelada e o outro fugiu. Então, como vivemos aqui, depois as pessoas acreditam piamente que essa é a realidade. Há pessoas que dizem isso, mas dá na televisão, mas é a realidade. É. Claro. Mas há muitas realidades. E se eu beber só dessa realidade, eu vou entrar num estado de paranoia que se reflete depois na possibilidade que eu tenho aos meus filhos de lhes permitirem ser felizes, não é? Ser autónomos, explorar o meio, explorar os ambientes. Eu vou mostrar um gráfico na palestra sobre isso, que tem a ver com o espaço intraterritorial. Então há um gráfico do estudo feito, que acho que testa 20 países, em que mostram a relação entre o espaço intraterritorial de cada criança e a tendência para ficarem doentes. E aquilo é medido pelas idas ao hospital. O país com maior espaço interterritorial, ou seja, onde as crianças têm mais liberdade de espaço, é o país em que as crianças ficam menos doentes, que é na Finlândia. E por aí abaixo, quanto mais espaço, menos doença. Então a autonomia também impacta na saúde, mas começa muito em nós, não é? No nosso papel. É por isto que eu gosto muito de ouvir, Tiago, porque lá está, tu interligas tudo. E às vezes é difícil expressar isso, não é? E eu agora queria arrematar um bocadinho aquilo que tu disseste, até para os nossos ouvintes. Portanto, esta tomada de consciência, não é? É muito importante. E agora, chave. como é que nós podemos aconselhar os pais? Porque pronto, eu leio, tu lês e já percebi que o Álvaro também é um pai muito atento e quando não sabe procura saber. Sim. Mas alguns pais vivem na sua bolha e correria e exigências do trabalho, não é? Que também não acho, também acho que seja às difícil. vezes nem é bem culpa deles. Pronto. E como é que estes pais podem criar essa consciência? Tens assim alguns conselhos? Tenho um conselho só. Nós temos que aprender a parar. Não há outra hipótese. As pessoas têm que parar. As pessoas têm que assumir a consciência primeiro de que este tema de educar uma criança é um tema de muita responsabilidade. E que nós não estamos só a educar uma criança, nós estamos a educar uma geração. Nós estamos a educar, como estávamos a falar há bocado, quem nos vai governar e o rumo. Eu não sou nada melodramático e quem me conhece sabe que não sou, mas o que é facto é que nós estamos a viver uma época em termos sociais que é alarmante. Aquilo que se está a... Nem falo só das alterações climáticas, falo de tudo. Falo de olhar à volta e de perceber que nós passamos juntos por uma etapa tão difícil que foi o Covid, não? O meu filho foi filho de Covid, foi uma gestação toda no Covid, e que tu pensas, ok, há qualquer coisa que podia unir mais a humanidade e fazer-nos crescer e dar aqui um pulmão, não. A partir daí começam mais guerras, ou seja, estamos a viver um contexto que precisa gravemente que haja uma geração que consiga fazer as coisas de outra maneira. E nós, enquanto pais, temos essa responsabilidade. Porque se todos fizermos um bom trabalhinho em casa, isto vai se expressar numa geração que pode gerir as coisas de uma forma diferente, não é? Mas o Covid acabou por nos individualizar ainda mais. Sim. Nos fechar mais Criou o efeito oposto. Sim. Fez o efeito e oposto. há bocado falavas da televisão e das notícias e é muito fruto do individualismo e do sensacionalismo que hoje que é o que vende. É o que vende e nós somos constantemente forçados, entre aspas, a lidar com isso. E as crianças também, não sei se o Álvaro em casa vocês veem notícias ou não, mas se calhar os teus filhos quando veem coisas da guerra da Ucrânia ou de guerras ou de pandemias ou doenças, não sei se eles expressam algum medo de que isso possa cá chegar ou não, e se expressam, como é que vocês gerem isso? Sim, vemos notícias por norma, durante a refeição, vemos notícias e é o tema e vamos discutindo aquilo que está a acontecer nas notícias. Porque eu acho que é importante, quer dizer, eu percebo a perspectiva do Tiago e concordo com ela, mas ao mesmo tempo é importante que eles percebam e não estejam isolados daquilo que os rodeia. Certo. Porque eles vão sair à rua e é aquilo que se vai falar. E eu também não quero que eles vivam com medo e têm que saber e discutimos. Perguntam muitas vezes, a guerra já está cá a chegar? Está, não está? E nós tentamos explicar também com a informação que temos. Sem drama.
É só o mundo a girar. Não... É isso. Sim, Ainda não acabou até agora, também não me parece que seja para já. Mas é o mundo a girar e nós só temos que saber lidar com as coisas. No fundo, acho que é só isto. Nós temos que saber lidar com o mundo em que vivemos e tentar passar os melhores valores para que eles a seguir possam fazer melhor do que nós estamos a fazer. No fundo, é isto. Estou de acordo com isso. Claro, porque depois acaba até por ser um medo que os meios de comunicação nos transmitem, que transmite aos pais e os pais depois ainda vão... É aquela coisa, no meu tempo não havia... Se calhar havia, mas ninguém sabia. Claro não que tinham havia. essa informação. Bom, nós vamos voltar à música agora e voltamos já a seguir. E estamos de volta. Portanto... eu já estou perdida do que é que nós estamos a conversar. Agora É que nós temos dois programas, um em off e um em on. Então às vezes a coisa descamba. Já agora permitem-me, há bocado acabámos por não fechar completamente. Que é, tinhas pedido um conselho para os pais. Sim. E entretanto as nossas conversas são como as cerejas, fomos comendo umas e de outras, mas é a presença, ou seja, para culminar o raciocínio que estávamos todos a fazer, é o integrar a ideia de que temos todos que aprender a parar. E é no momento em que paramos que nós percebemos que pode existir presença. E é a partir do momento em que há presença que eu vou confrontar-me com algumas coisas. Umas melhores, que é na presença que eu consigo desfrutar, e que eu consigo desfrutar até deste desafio tão bonito que é sermos pais, desafiante, mas bonito, mas que também é aí que eu vou confrontar-me com os tais medos, com as tais inseguranças, com as tais ansiedades e conseguir, a pouco e pouco, como tu dizias e bem há bocadinho, entender os porquês. Não é só o porquê que os meninos estão nos tablets, é porquê que eles têm que recorrer àquilo, e é exatamente o mesmo desafio para os pais. É, eu tenho medo, mas tenho medo de quê e porquê? E porquê? É Porque não confiar na vida. É isso. E isso só se faz se pudermos um travãozinho no piloto automático. Olha, e agora para arrematar, porque como estavas a dizer, Bia, temos que ir para a biblioteca. Tiago, só aqui para deixar uma mensagem, o que é que as pessoas podem esperar da tua palestra hoje, ali na biblioteca? Convidá-las? O que é que... Pai, é uma boa pergunta. Puxar a brasa à tua sardinha. Olha, então posso dizer o seguinte, muitos dos temas são aqueles em que andamos aqui a dançar hoje, um bocadinho mais desenvolvidos, mas eu vou sempre com esta atitude para quando faço este tipo de comunicações, seja qual for o contexto. A ideia de que faço pelas famílias, sim, mas principalmente pelas crianças. Então, se de hoje houver alguma família que receba alguma informação que ajude uma criança, para mim foi missão cumprida. Por isso, a atitude é só virem de mente aberta, porque há muitas coisas que eu hoje vou trazer que são muito diferentes daquilo que se apregoa, muito diferente daquilo que são as normas que estão muito instituídas. Vou tentar trazer isso de uma forma leve e de uma forma comprovada também. Vou fazer referência a alguns estudos e algumas bases mais estruturadas e científicas para não acharem que é a minha opinião, porque não é, mas nessa intenção de ajudar uma família que seja, e dali já sai feliz. Álvaro, e agora perguntava-te aqui se queres deixar alguma mensagem aos encarregados de educação, aos pais, algum conselho daquilo que se falou hoje. Bem, para além de irem à palestra, porque vão ver que o Tiago é fantástico e tem muito, muito, muito para partilhar connosco e temos muito a aprender com ele, no fundo é não tenham medo. Percam o medo, porque a vida tem um rumo e basta nós estarmos atentos ao que realmente interessa e tudo no final corre bem. Não era no Covid que tudo ia ficar bem, mas se nós deixarmos as coisas fluírem, tudo acabará por correr bem. E uma coisa que eu também aprendi com a parentalidade é que as ferramentas certas já estão dentro de nós. Nós só temos que perceber como trabalhá-las e como usá-las. E é isso. Portanto, arrepiei-me. Olha, Álvaro. a frase? A sério? Olha, eu agradeço imenso aos dois por terem estado aqui presentes. Portanto, agora sim, vamos dar voz aos alunos Nailine, Rodrigo e Yara da Escola de São Brás de Alportel para ouvir a nossa rubrica A Voz da Assembleia. Silêncio! Vamos dar início à Voz da Assembleia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Voz da Assembleia. Hoje nós vamos falar sobre o respeito que começa na escola. Ei, Yasmin, já viste o que aconteceu ali no pátio? 2 colegas a discutir por causa de um jogo de futebol. Pois, eu vi e começou só por uma falta, mas depois começaram-se a empurrar. É assim que muitas vezes começa um desentendimento pequeno que podia acabar com um simples desculpa. Às vezes nem é por mal, mas as pessoas ficam com raiva e pronto, descontrolam-se. Acho que esquecemos que a escola é o lugar onde passamos mais tempo juntos. Se não houver respeito, ninguém se sente bem. Exato,
A violência não começa só nos murros ou empurrões. Começa nas palavras, nas piadas que magoam, nos apelidos, nas provocações. É verdade. Uma vez chamaram-me um nome por brincadeira, mas eu fiquei mesmo chateado. Também já me aconteceu. Às vezes as pessoas riem, mas nem se apercebem que estão a ferir alguém. Por isso é que o respeito começa nas pequenas coisas. Ouvir, pedir desculpa, ajudar. Quando há amizade, não há espaço para a violência. Então podemos dizer que a escola devia ser um sítio de paz, não de empurrões. E que todos nós temos um papel nisso. Porque a mudança começa em cada um. A voz da Assembleia, a tua voz, a tua escola. Silêncio! Vamos dar início à voz da Assembleia. E já estou de volta, agora sozinha. É a primeira vez que estou sozinha neste estúdio a fazer o programa. Não é bem fazer o programa, vou-me só despedir de vocês. Tivemos um programa muito interessante e convido mesmo a sério todos os pais e se calhar aqueles que não são pais, mas que se interessam por este tema da psicologia e das crianças e do ensinar e de tudo mais. Futuros professores primárias, futuras professoras primárias, o que quiserem, vão assistir à palestra, porque com o que tivemos aqui com este programa, tenho a certeza absoluta que a palestra vai ser muito, muito interessante. Portanto, agradecer ao Tiago Malta e ao Álvaro, que entretanto já foram embora, por terem estado aqui, e a todos os ouvintes que estiveram desse lado a assistir. Não se esqueçam de ir até à biblioteca, para ouvirem mais conhecimento ainda, adquirirem mais conhecimento ainda. A palestra é às 11, portanto faltam 9 minutos e pouco. O tema é educar em consciência, como transformar o medo em amor. Portanto, acho que é um tema muito importante e que devem ir todos ouvir. Lembrar para nos seguirem no TikTok e no Instagram, rádio_jovem_Tavira. No TikTok e no Instagram, eu disse os dois, sim. E no Spotify, que mais tarde irá sair então um episódio para poderem ouvir na íntegra, caso só tenham ligado o rádio agora e só me estão a ouvir a despedir. Portanto, este é um programa onde as crianças e os jovens têm muito para dizer sobre a escola, a vida e não só. Esta é a Rádio Jovem, a tua rádio, a tua voz. Na Rádio Gilão Tavira, eu sou a Beatriz Saraiva, tenham um ótimo fim de semana e um bom feriado. Até ao próximo sábado. Este é o nosso lugar para conversar, vamos lá falar. Este é o nosso lugar para conversar, vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui. Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos miúdos aos graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz. Rádio Gilão 94.8, 98.4. De Tavira para